viajantes da vida, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos continuar estudando o livro Religião dos Espíritos do Emmanuel, em que ele pinça uma questão, às vezes um pedacinho de questão, aqui do Livro dos Espíritos, e faz para nós uma reflexão muito importante. É lógico, né, pessoal, que a ideia de reencarnação, de muitas encarnações sucessivas, às vezes no mesmo planeta, com o mesmo grupo de espíritos, está dentro do nosso conceitual espírita. Isso aí faz parte do material que nós temos para trabalhar. Mas também foi uma preocupação aqui do codificador saber que essas muitas encarnações fazem parte da lei de Deus e que nenhum de nós vai ser jogado no esgoto da criação, mandado para o inferno eterno, vai sempre ter mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Pode levar muita gente, pode fazer com que muita gente ache, imagine, se eu não resolver hoje, se eu não me reconciliar com essa pessoa, se eu não melhorar hoje, na outra encarnação eu resolvo. Como se reencarnar fosse entrar na fila do supermercado, pegar um corpo numa gôndola, sair com ele e vestir para a próxima encarnação. Não é assim. Então Emmanuel, nessa mensagem que foi recebida ali no dia 2 de março de 1959, que ele chamou só de Renascimento, capítulo 15 aqui, do Religião dos Espíritos, ele traz para nós essa ideia. Mais ou menos isso aí que a gente deu no título, que é até um chavão, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A gente colocou, não deixe para amanhã o que você pode aprender, o que você pode realizar hoje. Porque para outra encarnação a gente não sabe se vai ser tão tranquilo, se nós vamos estar nas mesmas condições, se nós vamos ter o mesmo aprendizado que nós temos agora. E aí o Emmanuel foi buscar lá na questão 169, aqui do Livro dos Espíritos, que fala a respeito das muitas encarnações, essa informação, para chamar a nossa atenção. Peraí, são muitas, sabemos, são muitas, tenho certeza, mas cada uma delas deu um trabalhão, cada uma delas exigiu muita elaboração, muito planejamento, às vezes muita concessão. Sabe aquela coisa que o nosso guia espiritual coloca o cacife dele para favorecer o nosso crescimento, que a gente às vezes não tem mérito nenhum e só reencarna por mérito dos nossos guias, por intercessão deles. Muitos de nós já estamos nessa aí, pendurando na conta dos outros, porque na nossa conta mesmo a gente já não tem mais o que pagar. Então, nessa questão 169, fica muito claro para nós. São muitas, mas por que são muitas? Porque tem muita coisa para ser aprendida e não muita coisa para ser repetida. Olha a pergunta do Kardec, olha a resposta dos Espíritos. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, olha só, pessoal, só com essa pergunta e com essa resposta já dava um vídeo de 1 hora. Porque a resposta que os Espíritos dão a Kardec permite a gente trabalhar duas ideias. Aqueles de nós que caminhamos depressa, que aprendemos depressa, o que uma encarnação proporciona, mais rápido avançamos em rumo à perfeição, o que permite encurtar o número delas, para alcançar o potencial que a gente pode. Então, se a gente tinha, por exemplo, a possibilidade de umas 500 encarnações na Terra, mas aprendeu bastante, foi dedicada, com 300 encarnações já alcançou tudo que a Terra tinha para oferecer. Vai ter 200 encarnações num mundo melhor, numa outra oportunidade de aprender outras coisas. Por quê? Aí vem a questão. Mesmo assim, mesmo quem caminha depressa, mesmo a criança dócil, ela tem que passar pela escolinha. E nós também. Mas nós temos que passar por essa escolona. Por quê? Porque o conhecimento é quase infinito. O progresso que se pode alcançar é quase infinito. E é aí que a gente tem que acabar com essa ideia de acomodação. Ninguém reencarna para repetir, embora muitos de nós sejamos repetentes nas séries da vida.
Sejamos repetentes nesse caminho do progresso aí. Mas olha só que coisa interessante. O Emmanuel chama a nossa atenção para a gente aproveitar cada encarnação, cada momentinho desse, como se fosse único. Parece até uma música, né? De uma banda antiga aí que diz assim, é preciso amar como se não houvesse amanhã. Porque na verdade, se parar para pensar, não há. Não há um amanhã igual ao hoje. O hoje é o hoje. Todas as oportunidades de hoje, todas as oportunidades dessa encarnação, todos os enlaces, as convivências são únicos. Podem não se repetir na próxima, então não dá para transferir. Não dá para dizer assim, não, na outra encarnação eu corrijo isso. Na outra encarnação eu me reconcilio com essa pessoa. Pode ser que a gente leve 1000 anos para reencarnar junto dessa pessoa de novo. Então não dá para ser transferido para outra. Não deixa para a próxima encarnação o que pode aprender hoje. E é isso que o Emmanuel chama a nossa atenção. Olha só que interessante. Não aguardes o lance da morte para atender em ti mesmo à grande renovação. Se a chama de tuas esperanças mais caras surge agora reduzida a pó e cinza, aproveita os resíduos dos sonhos mortos por adubo à nova sementeira de fé e caminha para diante, sem descrer da felicidade. Aqui o Emmanuel parte de um ponto, talvez o ponto que leve muitos de nós a achar assim, não, tá difícil. Essa encarnação já era. Nessa encarnação não tem mais jeito. Empurra para outra. Ele fala a respeito dos nossos fracassos, tá? Mas ele chama a atenção, olha, não espera morrer para começar a trabalhar a renovação. Não espera estar do lado de lá, arrependido, percebendo um monte de bobagem que fez, percebendo as oportunidades que deixou passar, para dizer assim, não, agora eu vou fazer diferente. Tem que fazer diferente agora. Mas é muito duro, é muito difícil. Quando a gente tenta, quando a gente planeja e dá tudo errado. Quando a gente pensa um sonho de convivência com a pessoa e dá tudo errado. Quando a gente pensa uma carreira, uma profissão, um caminho, um lugar para viver e dá tudo errado. E aí muita gente assim, não tem jeito, eu não vou conseguir, não tem jeito, fica para outra encarnação. Não fica, porque a gente não sabe se na outra encarnação nós vamos ter as mesmas oportunidades de agora. O que o Emmanuel sugere? Deu problema, ou como os jovens dizem hoje, né? Deu ruim, deu problema, deu errado, o planejamento não ficou do jeito que eu queria, o resultado da minha ação não foi do jeito que eu queria. Calma, pode ser que a gente tenha os sonhos transformados em cinza e pó, mas a gente diz ali o Emmanuel, né? Transforma isso em adubo, ou seja, aproveita a experiência, não é repetir, aproveita a experiência fracassada, aproveita o erro para não repetir mais. O adubo do acerto é o erro que nos colocou em frangalhos. Não que a gente tenha que errar para aprender. Na verdade, a gente tem que aprender para não errar mais. Mas olha só, se deu fracasso, se deu ruim, aproveita isso e usa o conhecimento adquirido, a experiência, né? A experiência da dor, o não querer mais essa dor, porque de vez em quando a gente só deixa de agir de uma determinada forma que causa dor, quando a dor de não mudar é maior que a dor de mudar, porque mudar também causa uma certa movimentação interna aqui para nós. Então é interessante essa chamada do Emmanuel. Usa, sem descrer da felicidade. Puxa vida, essa é a parte mais difícil. Essa é a parte que muita gente diz assim, é impossível ser feliz nessa existência. É impossível ser feliz do jeito que a gente quer, como criança mimada, que só é feliz se ganhar o brinquedo, se ganhar o doce. Mas é possível ter uma felicidade relativa, questão 921, também aqui do Livro dos Espíritos, se nós soubermos reconhecer a oportunidade de realizar caminhada de progresso, de realizar crescimento espiritual. Aí a gente consegue. Aí funciona para nós. Mas é muito mais complicado quando a gente se acomoda, quando a gente desiste de esperar pela felicidade. E não é isso que tem que acontecer. Aí vem o Emmanuel falando mais em detalhes dos fracassos, tanto dos fracassos dos projetos de vida, quanto dos fracassos da convivência. De vez em quando tem famílias que planejam acertos e viram fracassos. No livro Ação e Reação do André Luiz tem um caso desse, que é o caso da família lá do Ildeu, né? Que não deu muito certo, porque ele não quis fazer a parte dele. A esposa até estava afim de fazer,
mas se replaneja. E ela que vai adiante, porque progrediu, não vai ter mais necessidade de encontrar com ele. Pode ser que ela queira para ajudá-la, é outra coisa. Vai ser uma união sacrificial, mas não é mais uma obrigação, porque se desatou e deixou ir. E a mesma coisa acontece com as nossas frustrações aqui. Mas veja que o Emmanuel chama a nossa atenção. Muitos desertam do quadro escabroso em que o céu lhes permite a quitação com as leis divinas, deitando-lhe insultos, como se retirassem de província infernal. Mas voltarão a ele, em momento oportuno, com lágrimas de tardio arrependimento, para reajustar as suas disposições, quando poupariam larga cota de tempo se lhe buscassem compreender as lições ocultas. Então, aquela história da frustração, né, da convivência difícil, que a gente às vezes abandona, do projeto de vida que a gente abandona, que a gente não quer mais saber, o povo que diz, chutou o balde. Não chute o balde. Meu amigo, minha amiga, não chute o balde, porque o balde é seu. Então, o balde que você chutar para longe hoje, você vai ter que ir lá buscar para usar de novo, para poder buscar sua água, para poder fazer a utilização adequada dele. Então não chute o balde. Aliás, o nome desse vídeo devia ser Não Chute o Balde. Mas não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? E aí a gente pensa bem, olha o que o Emmanuel está dizendo aqui. Muitos de nós reclamam, mas esse patrão é chato, mas esse corpo que eu tenho é doente, mas essa vida que eu tenho não presta, mas essa história de pobreza é uma desgraça. E aí desiste. Desencarna. Vamos lá com o guia, fazer o seu planejamento. Qual vai ser? Ter um chefe chato, ter um corpo doente, ter uma vida de pobreza. Então aproveita logo agora. Encurta o tempo do sofrimento fazendo o quê? Poupariam larga cota de tempo se buscassem compreender as lições que estão ali por trás. O que o patrão chato tem para ensinar? O que a pobreza tem para ensinar? O que o corpo doente tem para ensinar? Vamos aprender as lições? O que as lições difíceis? Não é aquela coisa assim, eu estou assim porque Deus quer, estou aprendendo. Não está aprendendo nada, só está reclamando, só está se queixando. A pessoa que realmente está aprendendo, ela levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Nesta encarnação. Não espera pela próxima. Não reclama do chefe chato, do corpo doente, da pobreza, dessa encarnação jogando para a próxima. A correção dos nossos erros. Essas experiências vêm, como Emmanuel diz ali, como oportunidade de quitação com as leis divinas, porque nós não devemos uns aos outros. Nós não devemos a Deus. É a nossa consciência que diz que nós infringimos as leis divinas e precisamos nos acertar. Isso aqui com relação às experiências de vida. A mesma coisa Emmanuel vai falar com relação à convivência, a pessoas. Olha isso. Outros muitos fogem de entes amados, reprochando-lhes a conduta e anatematizando-lhes a existência, qual se ausentassem de desapiedados verdugos. No entanto, voltarão igualmente mais tarde a tributar-lhes paciência e carinho, a fim de curar-lhes as chagas de ignorância e ajudá-los no pagamento de débitos escabrosos, entendendo, por fim, que teriam adquirido enorme tesouro de experiência se lhes houvessem doado apoio e entendimento, perdão e auxílio justo, no instante difícil em que se mostravam desmemoriados e inconscientes. Ficam os dois aqui, porque muita gente pode ler esse trechinho aqui e dizer assim, não, então eu tenho que aguentar um relacionamento abusivo, eu tenho que aguentar filhos que me agridem, que resolveram seguir pelos caminhos da dependência química, da violência, do roubo, porque se eu deixar para outra encarnação... Não é isso que está dito ali. O que o Emmanuel pede para nós é o seguinte, não desiste no primeiro momento, tente até o limite das suas forças. Se a gente for na questão 583 aqui do Livro dos Espíritos, que fala exatamente da questão da tarefa dos pais para com os filhos, Kardec pergunta se os pais fizeram tudo o que estava ao alcance dele. Tudo. E os filhos seguiram para o mau caminho. Eles são responsáveis? Não. E aí os espíritos alertam. Mas, quanto piores forem as tendências do filho, quanto mais difícil for a pessoa, mais ela vai requerer de nós paciência, tolerância, desejo, firmeza. Porque, olha, muita gente, as pessoas se tornam intratáveis, os relacionamentos se tornam abusivos porque nós não dizemos os nãos na hora certa.
Nós não somos firmes com filhos rebeldes. Nós não somos firmes, não no sentido da brutalidade, com os parceiros e parceiras de caminhada, com os parentes difíceis, dizendo não, até aqui eu tolero, daqui para frente você vai ter que ser mais educado, vai ter que ser mais educada. É engraçado que de vez em quando a gente sobe nas tamancas, se sente orgulhoso e quer fazer isso com os outros de fora. Ou às vezes até faz com os parentes humilhando. Mas na hora de fazer com um filho, na hora de fazer com um cônjuge, com um parceiro, com uma parceira, dá para trás e aí não diz não, fica aguentando. Algumas pessoas dizem, o meu casamento é de prova. Não, casamento de prova é enfrentar a dificuldade junto. Não é ficar sofrendo abusos da outra pessoa. Então, esse texto do Emmanuel não chancela suportar relacionamentos abusivos, aguentar, mas nos adverte, olha, use toda a sua energia diante dessas pessoas difíceis para impulsionar agora. Porque pode ser que se eu não ajudar agora, eu pai, eu mãe, eu marido, eu esposa, eu parente, não ajudar agora, o meu parente que eu ainda consigo influenciar, principalmente na condição de pai, filhos, pode ser que na outra existência essa criatura tenha mergulhado tão mais no vício, no erro, que seja muito mais difícil. Então a sugestão é atender agora. E aí o alerta do Emmanuel, que deu título ao nosso vídeo de hoje. Para a gente não deixar para depois. Olha isso. Não deixes assim para amanhã o trabalho bendito da caridade que te pede ação ainda hoje. O caminho de angústia e a mão do insensato despontam do pretérito cujas dívidas precisamos solver. Nosso passado de quedas. E nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Tanto a situação quanto as pessoas difíceis são instrumentos para nós nos reajustarmos perante a lei divina. E lá vem o seu Emmanuel chamando a atenção. Desse modo, se te não é lícito possuir esse ou aquele patrimônio que te parece adequado à realização do mais alto ideal, faze da tela escura em que estagias a escola da própria sublimação. E se não podes receber em determinada condição a alma que amas no mundo, consagra-lhe mesmo assim o melhor de teu culto, estendendo-lhe a bondade silenciosa e a bênção da simpatia. Então essa é a questão. Às vezes a gente quer, mas não sai como a gente quer. Então vamos aprender a transformar os limões da vida, os limões das situações, que dão essa tela escura aí, né? Algum tempo atrás aconteceu um problema no Windows, deu tela azul para um monte de gente. Essa tela azul, que quer dizer que o sistema caiu, que deu uma falha fatal lá no nosso sistema, transforma isso aí numa oportunidade de melhorar. Ou pega a pessoa complicada, difícil e faz o seu possível. Não espere transformar aquela criatura num santo de uma encarnação para outra. Não vai acontecer. Mas que a gente pode trabalhar, pode. E aí, fechando, para a gente entender bem esse caminho a seguir, ele diz assim: não encomendes, pois, embaraços e aversões à loja do futuro, porque a favor de nossa própria renovação, concede-nos o Senhor, cada manhã, o sol renascente de cada dia, nessa existência, nessa encarnação. Então aquela historinha, olha, são muitas as encarnações, como está aqui na questão 169, o que eu não fizer nessa eu vou fazer na outra. Isso também é verdade. O que eu não aprender nessa existência eu vou aprender em outras, o bem que eu não fizer nessa existência eu vou fazer em outras, a reconciliação que eu não fizer nessa existência eu vou fazer em outras, mas pode ser muito mais difícil, pode dar muito mais trabalho, pode exigir muito mais de nós. E é essa a parte que a gente tem que estar atento. É esse cuidado que a gente precisa ter. Não vamos ficar encomendando para o futuro aquela situação, né? Não suporto essa sogra. Na outra encarnação me reconcilio com ela. Vem esposa. Aí eu quero ver. Né? Ou então o contrário. Não suporto essa esposa. Na outra encarnação me reconcilio com ela. Vem sogra. Então a gente tem que entender que oportunidade preciosa é essa encarnação. Que dia, todos os dias, o dia hoje foi ruim, o dia foi... Quem de nós, meus amigos, minhas amigas? Né? No ano de 2024 eu passei por vários problemas na saúde do corpo físico. E foram vários dias ruins, foram vários dias de bastante dor no corpo. E aí o aprendizado tem que ser feito, né?
Se a gente tivesse parado, se tivesse estacionado, vou largar o trabalho espírita, vou largar as tarefas, a gente fez a interrupção do que era possível interromper e seguiu com aquilo que era necessário manter. Então não desista. Todos os dias, olha que coisa linda, o Senhor nos concede a cada manhã o sol que renasce. Ele diz assim, vai, faz, supera, vence as dificuldades, porque as dificuldades são oportunidade de nós vencermos o nosso eu velho, superarmos as nossas deficiências, as nossas fragilidades. E é nessa hora que a gente ganha bastante. Meu amigo, minha amiga, eu espero que vocês tenham refletido comigo que não vale a pena a gente empurrar para a próxima encarnação o ajuste que pode fazer hoje. Não faça isso. Aproveite a oportunidade, mas não se permita também abusar. Tudo tem que ter um limite. Há coisas que não dependem de nós, que dependem principalmente da relação com outras pessoas. E se as outras pessoas não querem, vai lá no livro Ação e Reação que você vai ver. A espiritualidade recomenda a separação do judeu e a esposa, porque ela seguiu o caminho do progresso e ele não quis. Depois ele ia ter que se deparar com uma outra pessoa, que não ela, que o fizesse aprender as lições que ele não quis aprender naquele momento. Então aproveitemos o hoje. Aprendamos as lições do hoje. E a cada encarnação a gente usa aqui, como disse o Espírito para o Kardec na questão 169. O progresso é quase infinito. Então que cada encarnação seja um degrau a mais que nós subimos. E não repetição de degraus velhos, de coisas antigas. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal se não é inscrito ainda. Se já é inscrito, acione o sininho para receber as notificações. Todo sábado tem vídeo novo. Terça-feira nós vamos retomar com as nossas lives. Então, em algum momento, nós vamos fazer o nosso trabalho chegar até você. E se está chegando, se gostou do vídeo, deixa um like aí agora. Se não gostou, comenta e deixa o dislike. Mas comenta, deixa um sinalzinho aí para a gente saber como é que o nosso trabalho está chegando até você. Se gostou bastante, se acha que essas reflexões vão ser úteis para alguém, você acha? Você que está me assistindo, já pensou que alguém que você conhece poderia ouvir falar disso também? Porque está meio preguiçoso, está meio preguiçosa na encarnação? Manda o link para essa pessoa. Compartilhe o link desse vídeo e você vai somar forças comigo para nós levarmos essa mensagem da doutrina espírita, estudada aqui pelo Emmanuel, muito, muito mais longe. Um grande abraço para você, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo!